Bom dia a todos vocês e desejo a vocês uma boa Páscoa. Estamos mais uma vez passando por uma Páscoa com as limitações que a situação de saúde impõe. Entretanto, isso não muda nada a nossa celebração de Páscoa em termos de nos alegrarmos do Senhor pelo que efetivamente significa a Páscoa. Um crente, um piedoso do Antigo Testamento, expressou o seguinte no Salmo de número 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus levar em conta o nosso pecado, nosso desvio, nossa desobediência, nossa rebeldia, não há quem subsista. Entretanto, ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eles conheciam seus pecados, sabiam que eram um impedimento diante de Deus, mas eles também sabiam que Deus é quem providenciaria o perdão. E por isso ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Conhecia seus pecados, sabia que o perdão vinha de Deus, e ele diz, eu espero isso, eu espero que venha a libertação. Quando o Senhor Jesus veio, ele se apresentou, foi reconhecido como o Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. É Ele quem, naquela cruz, pagaria os nossos pecados. É Ele quem, 3 dias depois, ressuscita dentre os mortos. Hoje, Páscoa de 2021, nós podemos, durante esse culto, louvar o nosso Deus por tão grande libertação, por tão grande provisão, por tão grande providência. Que Deus nos conduza nesse tempo de louvor, de adoração, que sejamos dando desconto para todas as restrições que essa situação pode imprimir. Mas ela não é restrição para nós adorarmos a Deus, celebrarmos diante de Deus, nos alegrarmos pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos conduza nesse tempo. Faz arder meu coração, teu grande amor me conquistou, tua morte lá na cruz foi em meu favor. Aqueles escravos eram teu sangue precioso de todo jugo me livrou. Sou grato porque tanto me amou. Sou grato, tua graça me salvou. Sou grato, pois o teu amor
que celebrar a Páscoa? Cruz, cravos, dor, culpa, morte? Porque esta é a grande história. A história de um Deus amoroso que se humilhou à condição humana para ser a única possibilidade de salvação para a humanidade. A cruz nos lembra, ao mesmo tempo, que somos pecadores e que há esperança de salvação. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Então, sim, celebremos ao único Deus por tão grande salvação que nos apresentou quando enfrentou aquela terrível cruz, por amar incondicionalmente pecadores como nós. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque dela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
uma condenação certa, pois todos pecaram, separados de Deus, impossibilitados por nós mesmos de uma reconciliação com o Criador. Uma dívida impossível de ser paga, mas o impossível só existe na nossa limitação. De fato, para nós a salvação era impossível, mas para Deus tudo é possível. Ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados e da natureza humana. Então Deus nos deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Uma vida imerecida, no entanto, aos que creem, para ser agora vivida em abundância e em graça, simplesmente porque Ele quis. Ele nos amou. Aleluia! Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cristo Jesus venceu a morte e, quando ressuscitou, declarou que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Agora, a salvação é uma realidade que está disponível aos que creem e confessam o seu nome.
pois não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Todos necessitamos de salvação e Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida, o acesso livre a Deus. O que você está esperando? Aproxime-se de Deus com confiança por meio de Cristo Jesus, o Salvador. homem, uma história, a história. Nasceu simples, viveu simples, mas era o rei dos reis. Homem de dores, experimentado no sofrimento, rejeitado pelos seus, mas com um propósito definido, ser obediente até a morte e morte de cruz. Essa morte nos trouxe e traz plena vida e a certeza de uma eternidade com Deus. Porque Cristo não está morto, Ele vive para sempre e está ao lado de Deus intercedendo por nós. Por que celebrar a Páscoa? Cruz, cravos, dor, culpa, morte? Porque somos lembrados que a salvação está disponível a todo que crê.
porque por meio de Cristo essa salvação nos alcançou, sem que fizéssemos nada e sem merecimento algum. Mas também porque sabemos e esperamos que Ele voltará em breve, e com Ele estaremos para sempre. Sim, festejamos ao único Deus por seu imenso amor, salvação, graça e a certeza da vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Maranata! Olá! A Páscoa é sem dúvida um dos feriados que eu mais gosto. As famílias se reúnem,
vemos pessoas juntas que a gente não costumava ver, temos também mais coelhos do que o comum, e quando vamos ao supermercado vemos vários ovos de chocolate de todos os tamanhos, de todos os preços, de todos os gostos. Além disso, várias famílias têm tradições que costumam fazer durante o período da Páscoa. Tem aqueles que se resguardam durante a Quaresma, tem aqueles que comem a bacalhoada no domingo e aqueles também que preferem manter o silêncio durante o período da Páscoa. Mas afinal, o que de fato significa esta data? Já escutamos músicas que falaram a respeito da morte de Jesus para perdoar os nossos pecados. Esse é um período onde muitas vezes a gente pode assistir algum filme que fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. É comum também vermos peças teatrais que representam esse período da Páscoa. Mas o que de fato tudo isso representa? Eu queria hoje relembrar dois aspectos muito importantes para a Páscoa. O primeiro é a morte substitutiva de Jesus. E o segundo vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Acreditar na morte e na ressurreição de Cristo é muito mais importante do que apenas saber o significado e o sentido dessas coisas. Por isso, vamos começar falando sobre a morte substitutiva de Jesus. Quando se pensa na Páscoa, logo vemos a imagem de Jesus crucificado. Mas a primeira Páscoa aconteceu milhares de anos antes da vinda de Jesus à Terra. Na primeira Páscoa, o contexto que ela aconteceu é um contexto onde o povo de Israel era escravo no Egito. E Deus então levanta Moisés a fim de libertar o povo daquela escravidão. Após passarem por várias pragas, as pragas que Deus mandou para o povo do Egito, chega então a última, a 10ª praga. E nessa 10ª praga, Deus dá a seguinte orientação para o povo. Diz lá em Êxodo 12, no versículo 6 e 7. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito, ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e nos altos das portas das casas, onde comerem o animal. Para que fazer tudo isso? Mais abaixo, no versículo 12, diz o seguinte: Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Olha que interessante perceber que o sangue de um cordeiro, a morte daquele cordeiro, daquela família, serviu para que o filho primogênito daquela família não morresse. Um cordeiro morreu para que o filho daquela família vivesse. Quando o anjo passasse, o filho primogênito iria morrer. Mas quem morreu no lugar daquele filho foi o cordeiro. E o símbolo disso está nos batentes e nos altos da porta. Ano após ano, o povo de Israel relembrava isso. Relembrava este momento onde o anjo do Senhor passou, os filhos primogênitos foram salvos, e aqueles que não obedeceram à ordem do Senhor e que não creram na mensagem do Senhor, os filhos morreram, inclusive o filho do faraó, permitindo que o povo de Israel pudesse então sair da escravidão para poder adorar a Deus na terra prometida. O evento, porém, que aconteceu no livro do Êxodo, ele aponta para aquilo que iria acontecer com Jesus muitos anos depois. Jesus é o cordeiro substituto. Ele deu a vida dele
para que nós pudéssemos ter vida, vida verdadeira. Olha o que fala o texto de 1 Pedro, nos versículos 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los de um estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas foi pago com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. A morte de Cristo na cruz, celebrada na sexta-feira da Paixão, é a prova de que Cristo é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso substituto. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. A morte de Cristo na cruz, então, é o pagamento necessário para termos vida eterna, para que a nossa dívida com Deus fosse paga. É o sangue precioso de Cristo que faz isso por nós. Então, o primeiro fato importante e um aspecto importante com relação à Páscoa é com relação à morte substitutiva de Jesus. Nós merecíamos morrer, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. O segundo aspecto importante com relação à Páscoa é a ressurreição. É muito comum nós andarmos por aí em agências do correio, órgãos do governo, e vermos um crucifixo com Cristo ali pendurado, né? É muito comum vermos, às vezes, no espelho do carro, ou mesmo um adesivo, ou até em tatuagens, pessoas que têm Jesus Cristo na cruz pendurado. Mas a realidade é que Cristo não está mais na cruz. Cristo não está mais no túmulo. O corpo de Cristo não está em decomposição, porque Cristo ressuscitou. Cristo voltou a viver. E é muito comum a gente não valorizar tanto este fato. Lembramos da morte, do sofrimento, mas nem sempre lembramos que Jesus está vivo. Cristo não está mais morto. Olha o que diz a continuação do texto de 1 Pedro, lá no versículo 21. Diz assim: por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e deu a Cristo grande glória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, de 17 a 19, que a nossa fé é inútil, que nós estaríamos perdidos nos nossos pecados, que aqueles que creram em Jesus creram em algo vazio, sem sentido. O fato da ressurreição de Jesus faz com que a gente possa adorar a Jesus, crer em Jesus, confiar em Jesus, orar em nome de Jesus. Tudo isso acontece porque Jesus está vivo. E Paulo ainda vai dizer que Cristo ressuscitou e tem uma grande nuvem de testemunhas que viram Jesus vivo. Não foi apenas os apóstolos que viram, ou algumas pessoas que viram. Foram milhares de pessoas que viram Jesus vivo. Ele está vivo. Essa é a importante notícia da Páscoa. Jesus vive. E eu posso confiar em Jesus, porque ele não foi só um judeu que morreu no século I. Ele está vivo. Ele voltou a viver. Diante disso, meus amigos e irmãos, eu caminho para a nossa conclusão. Temos dois aspectos muito importantes que devem ser relembrados na Páscoa. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. E Jesus não está morto, Jesus está vivo. É muito comum nessa época de Páscoa nós sabermos dessas coisas. Nós termos o conhecimento, a informação a respeito disso. Mas saber não é o suficiente. Existe uma diferença muito grande entre saber e crer em Jesus. Saber é conhecimento, é informação, é algo que você absorve e aquilo nem sempre gera uma transformação de vida. Crer é quando você entrega a sua vida, quando você coloca toda a sua confiança, tudo aquilo que você é, nas mãos de Cristo. Sua fé não é uma fé vazia,
mas é uma fé na pessoa de Jesus. Isso sim é crer. Eu queria deixar esses dois conceitos bem definidos com uma história que eu queria contar para vocês. Nessa história diz o seguinte, que um homem vivia numa terra cheia de maldade, de dor, de sofrimento. Esse homem mesmo carregava dentro dele muitas culpas. Esse homem tinha muitos pecados, medos, ansiedades. Ele sabia que ele não era uma pessoa boa. Esse homem, porém, escuta de uma terra maravilhosa. Uma terra onde não há choro, não há dor. Uma terra onde não há doença, não há morte. Onde o próprio Criador está. Esse homem então decide: vou me mudar para essa terra. Esse lugar é um paraíso. Eu não quero mais viver aqui. Quero viver neste paraíso. Ele entra então no seu carro e começa a sua viagem rumo a esta terra maravilhosa. Quando ele chega em uma parte do caminho onde a ponte de acesso para esse paraíso está totalmente quebrada e destruída. Ele é totalmente incapaz de, com o seu carro, ou com suas próprias forças, seus próprios braços, ele é incapaz de chegar até essa terra prometida, essa terra maravilhosa, esse paraíso. É quando então, em seu desespero, ele olha e vê vindo lá do paraíso. Ele vê de lá dessa terra boa uma balsa que vem e encontra com ele na terra onde ele estava. Uma balsa grande, imponente, poderosa, capaz de carregar diversos carros dentro dela. Ele olha para aquilo e fala: puxa, minha solução chegou. Mas será que ela custa muito caro? Será que custa muito caro para eu chegar naquela terra maravilhosa? Então ele pergunta para o balseiro: Senhor, quanto que custa para eu colocar o meu carro aqui dentro dessa balsa? O balseiro então responde: meu amigo, para você não custa nada. O preço foi totalmente pago pelo dono do próprio paraíso. Que solução magnífica! Ele pode ir para essa terra maravilhosa, onde não há choro, nem dor, nem sofrimento. Ele pode estar ali nesse lugar incrível. Não tem custo nenhum, o custo já foi pago. Tudo isso não faria sentido nenhum se esse homem não dirigiu seu carro para dentro daquela balsa. Ele pode saber tudo sobre o paraíso, ele pode saber tudo sobre como balsas funcionam, ele pode saber tudo sobre o seu próprio carro. Mas se ele não dirigir o carro dele e colocar o carro dele depositado naquela balsa, nada do que ele sabe vai fazer sentido. Se ele não dirigir o carro dele lá para dentro e confiar que esse balseiro vai levar ele para o paraíso, nada disso vai fazer sentido. Essa, meus amigos, é a diferença entre saber e crer. Você pode saber muitas coisas sobre Jesus. Você pode saber sobre a história dele do começo ao fim. Mas se você não crê nele, nós não temos a segurança da vida eterna. Nós não temos a vida nova e verdadeira que ele nos oferece. Nós não seremos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que o Deus amou tanto ao mundo que deu de presente Jesus, o Filho dele, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Que nessa Páscoa não seja apenas um domingo para aproveitar o feriado ou comer um chocolate, mas que nessa Páscoa você possa entender e crer que Jesus morreu, ressuscitou para te dar a vida eterna. Se você está escutando essa mensagem e gostaria de fato de crer em Jesus, eu vou fazer uma oração e você pode repeti-la. E com certeza essa é a oração que o Senhor escuta, a oração onde nos arrependemos do que fizemos, cremos em Jesus e entregamos nossa vida a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer por esse dia e pelo grande plano de salvação que o Senhor nos dá.
Quero agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que veio e morreu numa cruz para perdoar os meus pecados. E que depois de 3 dias ele ressuscitou e está vivo. Eu peço perdão, ó Pai, pelos meus pecados. Eu sei que eu sou um grande de um pecador. E eu sei que Jesus pagou pelos meus pecados na cruz. Por isso eu confio e entrego a minha vida em suas mãos. Eu creio que só Jesus é a salvação. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus amigos, se você ainda tem dúvidas com relação a quem Jesus é, o que ele fez e o plano de Deus para as nossas vidas, eu gostaria de convidá-lo para fazer parte de um grupo que deve se iniciar nas próximas semanas, com o intuito de explicar melhor quem é Jesus e o plano de salvação. Entre em contato com o número que vai aparecer na tela, o 3289-4501. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp falando do seu interesse em participar. Para aqueles que têm conhecidos que ainda não conhecem sobre Jesus, é uma boa oportunidade para convidá-los também. Tenham todos uma ótima semana.
Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por toda a tua bondade estendida a nós. Dos altos céus o Senhor nos viu na nossa insignificância, nas nossas ofensas, e o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. Louvado seja o teu nome. Somos muito gratos por esse tempo, ainda que separados juntos, para ouvirmos a tua palavra, para celebrarmos cantando a ti, te adorando. Ó Pai bondoso, que essa Páscoa seja tão ou mais significativa do que se estivéssemos juntos, do que se estivéssemos num coral cantando, se tivéssemos uma produção significativa. Quero te pedir, Pai bondoso, que o Senhor conduza os teus a curtirem, a celebrarem, a se alegrarem por causa da tua vinda, da tua morte e da ressurreição. Despede-nos, ó Pai, nesse dia de hoje, que com nossos amigos, nossos familiares, possamos manter o espírito da Páscoa, gratos a Ti por tão grande provisão, tão grande expressão de amor. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um tempo com aqueles que vocês podem estar, se alegrando diante do Senhor, se alegrando por causa do Senhor, se alegrando porque Ele é a nossa segurança. Deus os abençoe.